No dia 1º de setembro de 2023, Harris Walaba, de 14 anos, participou de um desafio nas redes sociais que envolvia comer uma única batata chips. As regras eram simples, na verdade, estavam até impressas na embalagem da única batata, junto com imagens do ceifador, chamas e escorpiões. Tudo isso para sugerir de forma divertida e descontraída que o desafio era doloroso e potencialmente perigoso. As instruções eram as seguintes: 1. Coma o chip inteiro. 2. Espere o máximo possível antes de comer ou beber qualquer coisa. 3. Poste sua reação nas redes sociais com a hashtag OneChipChallenge. Isso parece simples, mas não foi. O chip era uma tortilha muito incomum, coberta de tempero. Feito com algumas das pimentas mais ardidas do mundo, em 2023, essas pimentas incluíam a Carolina Reaper e a Naga Viper. Qualquer um que duvidasse da potência desse único chip só precisava olhar online, usando a hashtag sugerida, para encontrar provas claras de que ele era extremamente ardido. Centenas de vídeos mostravam pessoas consumindo o chip antes de sofrerem dores intensas, começarem a suar e consumirem grandes quantidades de leite para tentar aliviar a sensação de queimação que ele causava. Apesar disso, o desafio continuou popular na internet. Na verdade, ele era popular desde sua criação em 2016, com os chips frequentemente esgotando onde quer que estivessem disponíveis. Nos primeiros anos do desafio, o fabricante, uma empresa chamada Park, chegou até a realizar competições para ganhar um dos cobiçados chips e mantinha um hall da fama, apresentando pessoas que consumiram o chip e resistiram à vontade de beber qualquer líquido refrescante por pelo menos 1 hora. Ao contrário de outros alimentos apimentados, o desafio Park One Chip era vendido e divulgado exclusivamente com base em quão desagradável e difícil era de comer. No dia 1º de setembro de 2023, Harris Walabar recebeu de um amigo um chip do desafio One Chip, embalado individualmente na Escola Memorial Doherty, em Worcester, Massachusetts. Ele consumiu o chip e logo começou a se sentir mal. Ele foi até a enfermeira da escola reclamando de uma forte dor de estômago. A enfermeira ligou para a família dele e combinou para que ele fosse buscado e levado para casa. Após algumas horas, as dores de estômago dele diminuíram, quando parecia que o pior já havia passado. No entanto, ele perdeu a consciência e foi levado às pressas para o hospital. Harris faleceu antes de chegar. A causa da morte dele foi posteriormente identificada como um ataque cardíaco. A substância presente nas pimentas e em outros alimentos picantes, que causa a sensação de ardência, é conhecida como capsaicina. É incomum, mas não inédito, que uma grande quantidade de capsaicina cause problemas médicos. Além do desconforto e da sensação de ardência, a capsaicina pode causar aumento da frequência cardíaca, dor e irritação na boca, dores de estômago, palpitações, dificuldade para respirar e reações alérgicas. Quando esses sintomas são combinados com uma condição pré-existente, podem ser fatais. No caso de Harris, ele sofria de uma condição cardíaca congênita que o tornava mais propenso a eventos cardíacos após sua morte. Parquet retirou voluntariamente os salgadinhos do mercado. A empresa afirmou que, como destacado na embalagem, os salgadinhos eram só para adultos e pessoas sem problemas de saúde ou sensibilidades. Um processo contra eles e várias empresas associadas ainda está em andamento. Harris é lembrado como um estudante popular, central em seu grupo de amigos, sempre entusiasmado e positivo, além de ser um amante de videogames e basquete. No dia 10 de setembro de 2022, a estudante Sarah Katz, de 21 anos, foi a um restaurante Panera Bread, na Filadélfia, perto do campus de sua universidade. Ela pediu uma limonada usando uma assinatura que havia comprado na semana anterior. Por uma taxa mensal, ela podia aproveitar bebidas quentes e frias, ilimitadas da rede. Mais tarde, ela voltou para seu apartamento antes de sair novamente para encontrar amigos em uma festa de aniversário em um restaurante local, lá cercada por seus amigos.
Sarah Katz sofreu uma parada cardíaca e desmaiou. Ela foi levada às pressas para o hospital, mas teve outra parada cardíaca e faleceu em poucas horas. Levou vários meses até que a família dela conseguisse determinar a causa exata da morte. E quando conseguiram, ficaram surpresos ao descobrir que isso se devia, em parte, à limonada que ela havia consumido na manhã do dia em que faleceu. A bebida era uma chamada limonada energética, uma bebida de fruta de aparência inofensiva que era exclusiva da Panera Bread. Ela era servida em um dispenser de autoatendimento ao lado de outras limonadas sem cafeína. Um texto pequeno no dispenser informava que era limpa, de origem vegetal e comparava seu teor de cafeína ao do café. Clientes tinham refis ilimitados disponíveis. E não havia nenhuma distinção visível entre ela e a limonada comum, mas essa bebida não era uma limonada comum. Na verdade, uma porção padrão dessa bebida continha tanta cafeína quanto 2 latas de energético juntas, muito mais do que uma única dose de café. De fato, um copo cheio de limonada energética era aproximadamente equivalente a 6 doses de espresso. Uma porção continha cerca de 390 miligramas de cafeína, uma quantidade grande, considerando que o limite diário recomendado pela Agência de Administração de Alimentos e Medicamentos dos Estados Unidos é de 400 miligramas. A cafeína não tem um sabor específico e leva algum tempo para fazer efeito. Um cliente da Panera Bread poderia, portanto, consumir facilmente uma limonada energética inteira antes de perceber o quão forte ela era. Na maioria das pessoas, beber uma limonada energética inteira causaria uma sensação de agitação e talvez uma noite sem dormir. Mas Sarah tinha uma condição conhecida como síndrome do QT longo. Pessoas com síndrome do QT longo têm um padrão incomum de atividade elétrica no coração, o que as torna mais propensas a ataques cardíacos e convulsões. É muito importante, então, que pessoas com síndrome do QT longo evitem quantidades excessivas de estimulantes, como a cafeína. Sarah estava bem informada sobre sua condição e era muito cuidadosa com sua alimentação e exercícios. Ela havia trabalhado em um ambiente hospitalar e participado de estudos relacionados à síndrome do QT longo. Assim, ela conseguia gerenciar sua condição de forma muito eficaz, tomando medicação, regulando seus exercícios e evitando certos alimentos, principalmente energéticos ou cafés grandes e fortes. Neste caso, porém, ela não evitou a limonada energética oferecida pela Panera Bread, e seu alto teor de cafeína pode ter contribuído para sua morte. Um processo movido por sua família argumentou que Sarah não poderia saber o teor de cafeína da limonada. E de fato, que nenhuma pessoa razoável esperaria que uma limonada, mesmo uma limonada com cafeína, tivesse mais cafeína do que uma bebida energética. Eventualmente, a Panera Bread resolveu o processo fora dos tribunais em termos não divulgados. A empresa continuou vendendo a limonada energética por algum tempo, embora com um aviso destacado ao lado, e eventualmente retirou completamente as bebidas do mercado. Sarah é lembrada por todos pelo espírito gentil, generoso e pelo trabalho ao longo da vida, ensinando primeiros socorros e conscientizando sobre a importância do treinamento em RCP e uso de desfibrilador de emergência. No dia 18 de maio de 2017, em um hospital na Califórnia, um homem de 37 anos estava em coma. Seu estado havia piorado constantemente nos últimos dias, a ponto de haver pouca esperança de recuperação. Com o consentimento da família, o suporte de vida foi retirado e o homem faleceu em paz, cercado por seus entes queridos. O homem era Martim Galindo, pai de 2 filhos, que tinha sido geralmente saudável até poucas semanas antes. Agora, ele e mais 9 pessoas estavam hospitalizados com paralisia parcial com risco de vida. Eles estavam sofrendo de botulismo, um tipo de intoxicação alimentar causada por uma bactéria que pode se desenvolver em alimentos armazenados ou preparados de forma inadequada ao longo do tempo. Esse surto de botulismo atingiu a pequena cidade de Walnut Grove, na Califórnia. Como a população era relativamente pequena, os investigadores conseguiram rapidamente rastrear a origem do surto até um posto de gasolina local
e depois até um único aparelho dentro desse posto. Um dispensador de queijo nacho carregado com queijo semilíquido sabor jalapeño. Todas as pessoas agora acometidas pelo botulismo haviam comido queijo dessa máquina. Ela foi apreendida e examinada enquanto os funcionários da loja foram interrogados. A razão para o surto logo ficou clara. A máquina tinha instruções de operação definidas que deveriam garantir que o conteúdo nunca se tornasse perigoso. Ela deveria ser carregada com sacos selados e estáveis de mistura de queijo, que seriam mantidos a 60 graus Celsius ou 140 graus Fahrenheit o tempo todo. Os sacos deveriam ser abertos com uma ferramenta especial e trocados sempre que acabassem ou a cada 5 dias, o que acontecesse primeiro. No entanto, este dispensador de queijo em particular havia sido comprado de segunda mão e estava mal conservado. 2 peças vitais estavam faltando. Uma era uma ferramenta usada para perfurar os sacos de queijo. Os funcionários passaram a usar facas plásticas descartáveis no lugar. A outra peça que faltava era uma tampa de válvula que ajudava a máquina a manter a temperatura correta. Além disso, não havia registros para garantir a troca dos sacos a cada 5 dias. E nenhum funcionário estava suficientemente familiarizado com a máquina para garantir que ela estava sendo operada corretamente. Na verdade, não era algo em que muitos funcionários pensavam com frequência, além de substituir o saco de queijo líquido sempre que ele acabava. Neste caso, a má manutenção da máquina e o manuseio inadequado dos sacos com os quais ela era abastecida, embora aparentemente não preocupassem muito a equipe, levaram 9 pessoas ao hospital e 1 ao necrotério. O manuseio adequado desse lanche, aparentemente sem importância, foi algo que mudou a vida de um pai, de sua família, amigos e filhos.